45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Diz assim o texto da palavra do Senhor: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se comem figos dos espinheiros, nem uvas das ervas daninhas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois do que está cheio o coração fala a boca. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos que nesta noite o Senhor venha falar conosco, como o Senhor já tem falado. É importante que o Senhor cresça e eu diminua. É importante que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata Jesus trazendo o conhecimento a todos aqueles que estavam em volta dele, a multidão, os discípulos. E Jesus então começa a falar sobre a lei do amor. E isso faz com que Jesus discorre inúmeros ensinamentos. E depois ele entra nesse texto de que não há boa árvore que dê mau fruto, ou nem árvore má que dê bom fruto. O Senhor Jesus utiliza a figura das árvores frutíferas e do espinheiro para referir-se a pessoas. E nós vamos entender isso. O espinheiro, por exemplo, representa pessoas que podem estar no meio do povo de Deus, mas que são incapazes de produzir bons frutos. E quando olhamos para esse texto, percebemos que Jesus está falando de uma coisa óbvia. Cada árvore dá o seu próprio fruto. Isso nós temos esse conhecimento. E ele é muito sucinto naquilo que ele está dizendo. Figo é figo, espinheiro é espinheiro, uva é uva, e acabou. Não tem meio termo, não tem diferença. Agora, por que Jesus ele fala uma coisa óbvia, tão óbvia como essa? Parece que Jesus queria trazer ao entendimento daqueles que ouviam uma realidade de aparência que viviam naquele momento, mas que não era possível esconder. Era algo muito notório, era algo que, por mais que as pessoas tentassem ser diferentes, mas logo elas mesmo as denunciavam por causa dos seus frutos. Não se pode escolher figos de um espinheiro, não é verdade? O espinheiro não dá fruto. O espinheiro, ele apenas brota aquilo que as pessoas não gostam, ou produz aquilo que as pessoas não querem sentir e é bom. O figo, por exemplo, é uma fruta típica de Israel. E com base na história do rei Ezequias, onde Isaías, o profeta Isaías, ele foi levar uma palavra de Deus, porque ele tinha pecado, e então ele é acometido de uma enfermidade de morte. Mas aí, quando ele se arrepende, quando ele ora ao Senhor, quando ele rasga o seu coração, então o profeta Isaías, no capítulo 38, versículo 21, ele diz o seguinte: tomem uma pasta de figos e a ponham como em pasto sobre a chaga, e sarará. Então aconteceu algo extraordinário, aconteceu um milagre, que o rei foi curado de uma enfermidade de morte. Podemos relacionar o figo à cura de enfermidade.
O embasto de figo foi aplicado no tumor de Ezequias, rei de Judá. E então, uma enfermidade que era incurável foi curada. Agora, o espinheiro ele não cura. O espinheiro não cura, mas o espinheiro fere, o espinheiro machuca. Se você não se permite ser usado para abençoar, edificar e curar outros, então talvez você possa estar se tornando um espinheiro na vida. O espinheiro não contribui com a vida abundante nem com alegria para aqueles que estão em volta dele, mas o espinheiro ele produz dores. O espinheiro é algo que machuca as pessoas. Então, dentro daquilo que Jesus estava querendo mostrar, é que por mais que as pessoas elas mostrem ser algo diferente, mas os frutos vão denunciar. Como eu disse antes, não se pode colher uvas de um espinheiro, de maneira nenhuma. Em Mateus capítulo 7, versículo 17, Jesus pergunta se alguém pode colher uvas de espinheiro. As uvas, elas são frutos da videira, que é símbolo do próprio Jesus e do corpo de Cristo, que é a igreja. Existem situações que a gente precisa ter entendimento daquilo que a nossa vida está produzindo. Porque eu não posso ser uma pessoa, mas produzir outros frutos. Eu não posso mostrar-se ser alguém. Eu não posso mostrar ser alguém que não condiz com as práticas da minha vida, não condiz com aquilo que eu falo, não condiz com as atitudes da minha vida. Por mais que eu tente enganar, por mais que eu tente maquiar quem eu sou, os próprios frutos que vai ser produzido através da minha vida vão me denunciar. Então, se eu sou figo, eu vou ser alguém que vai produzir na vida de alguém cura. Se eu sou figo, eu vou produzir na vida de alguém que possa sentir-se transformado. Se eu sou uva, eu vou levar na vida das pessoas alegria. Isso tudo tem a ver com aquilo que eu sou. Agora, se eu sou espinheiro, aí eu vou fazer com que aqueles que estão em volta de mim, eles sofram. Aqueles que estão em volta de mim, eles possam sentir-se incomodados em não estar próximo de mim, porque eu vou produzir dor para eles. Por isso, era Jesus que estava querendo trazer o entendimento a eles, dizendo que não adianta mostrar-se uma coisa sendo outra. É como aquela propaganda do Denorex, lembra? Propaganda antiga, né? Parece, mas não é, né? Aquela outra propaganda também da Brastemp, né? Que muitos falavam, você ouvia na televisão, não é uma Brastemp, né? As pessoas sempre comparavam, até parece, mas não é. E outras comparações que podemos fazer a respeito, mas nunca será de fato o que é. Tudo que parece nunca vai ser. Isso tem que ter na nossa mente e no nosso coração. Hoje, por exemplo, na internet há um mundo de pessoas com frases e mensagens e efeitos que levam as pessoas a seguirem e a compartilhar as suas ideias, mas você não sabe quem elas são. Você não sabe quais são os frutos que ela produz. Você não sabe qual é a postura, qual é a vida dela. Eu sei que há muitas pessoas que são sérias. Eu sei que há muitas pessoas que elas têm compromisso com Deus. Mas outras você não sabe, você não conhece, porque você simplesmente está vendo algo que é superficial, mas você não consegue ter acesso àquilo que ela produz como fruto, porque há uma distância, há uma separação. E muitas vezes essas frases e efeitos e essas mensagens, ao invés de edificar a vida de pessoas, acabam confundindo a sua mente e o seu coração, e muitas vezes acabam vivendo uma vida que imaginam ser, quando na verdade não é. Por isso a vida de
tornado difícil, acreditando que vão experimentar algo extraordinário, mesmo vivendo sem princípios bíblicos. Então são pessoas que enchem os seus corações, são pessoas que trazem mensagens de efeitos, são pessoas que animam você, são pessoas que fazem com que você se sinta bem, mas na verdade nada disso acontece, e isso acaba trazendo frustração ao seu coração, porque não consegue ter conteúdo para que possa fazer o efeito que precisa ser, justamente por causa de frutos que precisam ser produzidos. Então, eu não posso deixar o meu coração, eu não posso deixar a minha vida presa a essas situações, porque isso não vai me levar a ter uma experiência com Deus. Eu preciso ter eu mesmo essa experiência com Deus. Eu preciso eu mesmo me aproximar de Deus, para que Ele então revele quem eu sou. E depois Ele revelando quem eu sou, a partir daí eu começo a trabalhar para que a minha vida possa mudar. Eu começo a buscar meios em Deus para que eu possa experimentar uma mudança. Eu não posso continuar vivendo a mesma vida que eu estou vivendo sem frutos, quando na verdade eu preciso, porque eu estou no reino de Deus, e no reino de Deus Ele só reconhece aqueles que produzem frutos. Justamente quando nós estamos produzindo fruto, Ele vai conhecer que os frutos pelo qual nós estamos produzindo tem a ver com o reino de Deus. Aí, quando eu penso que a minha vida, ela de fato precisa mudar, e eu não mudo de vida, quando as minhas atitudes precisam mudar, mas eu não mudo, a impressão que dá é que eu me torno alguém como um espinheiro, e esses espinheiros, eles acabam fazendo com que outras pessoas se machuquem em volta, porque o meu paladar, a minha vida já não é transformada como deveria. Então muitas vezes eu vou soltar palavras que vai machucar, muitas vezes eu vou ter atitude que vai machucar, muitas vezes eu vou manter-se a minha vida com o coração duro e permitir que nada de Deus entre em mim. Então a minha vida, ela vai continuar sendo uma vida seca, uma vida sem experiência e uma vida sem Deus. Mas pastor, eu estou na igreja, pastor, eu estou servindo a Deus. Mas não basta você estar na igreja, não basta você servir a Deus, você tem que dar frutos. Jesus mesmo disse: pelos frutos é que se conhece. Então, quando nós estamos caminhando com Deus, eu preciso ter esse entendimento que a minha vida tem que ser transformada. Eu não posso mais manter o mesmo temperamento que eu tinha anteriormente. Eu não posso ser uma pessoa, continuar sendo uma pessoa que eu era anteriormente. Eu agora preciso produzir na vida das outras pessoas algo que possa trazer benefício. Eu preciso produzir através da minha vida nas pessoas algo que possa acrescentar e edificar a vida delas. E então, muitas vezes eu tenho que dosar a minha palavra, muitas vezes eu tenho que dosar a minha atitude. Eu não posso sair falando o que vem na minha mente, eu não posso soltar palavras ao vento, porque eu vou poder machucar outras pessoas. Eu não posso ter atitude de qualquer maneira, porque se eu tiver atitude impensada, eu vou machucar outras pessoas. Então, até isso eu tenho que aprender a dosar a minha vida, aprender a dosar as palavras, aprender a dosar as atitudes, aprender a dosar para que as pessoas elas possam ser beneficiadas pelos frutos que eu estou produzindo. Então, muitas vezes vai vir coisas na sua cabeça para você falar, mas você não pode falar, porque se você falar, você vai machucar. Então você precisa filtrar aquilo que está na sua mente, para que você possa então liberar a palavra. Amém? Isso tem provocado muitas vezes um choque na vida espiritual das pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus dá uma alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esse é o entendimento, irmão, que você precisa ter. Às vezes as pessoas, elas ficam pulando de galho em galho, vai numa igreja, vai na outra, ouve uma palavra aqui, ouve uma palavra ali, e a cabeça dela fica uma mistura
mistureba só, não consegue ter uma direção do que vai fazer, porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra, e aí, na hora de você dar fruto, você não sabe para que lado você vai. Por isso, você tem o seu pastor, você tem o seu alimento, você tem a direção que Deus está dando através do seu pastor, para que você possa produzir frutos. Então, quando você estiver sendo alimentado, dê preferência ao seu pastor que Deus está usando para poder trazer o entendimento da palavra ao teu coração. E é nessa direção que Deus vai fazer com que você entenda aquilo que Ele quer na sua vida. Ao invés de você ser levado por vento de doutrina, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e aí você não entende nada, e aí quando o seu pastor vai te dar a direção do que você precisa fazer, você não faz, você não obedece, porque a tua cabeça está cheia, você acha que o seu pastor não está certo, que o seu pastor está exagerando, que o seu pastor está pegando pesado, porque você já ouviu de muitas coisas, de muitas fontes, e a sua mente agora já não consegue mais captar o que deve ser feito. Por isso, fica atento a isso. É por isso que isso tem provocado um choque na vida espiritual de muitos. Vivemos hoje uma confusão de identidade. Ora eu sou uma pessoa, ora eu sou outra pessoa. Não conseguimos ter, de fato, a firmeza daquilo que somos. Não conseguimos manter a nossa personalidade intacta. Essa é a realidade de hoje, porque mudamos a todo momento. Tem gente que tem um temperamento diverso. Tem gente que uma hora está triste, outra hora está sorrindo, outra hora está bravo, outra hora está querendo brigar, outra hora está xingando. Não consegue manter a sua personalidade como de fato precisa ser. Então, em todo momento está mudando de comportamento. E isso, amado, não pode acontecer. Eu preciso manter a minha personalidade intacta, porque quem está mudando a minha personalidade, quem está mudando o meu caráter, quem está mudando a maneira de eu ser, é a palavra de Deus sobre a minha vida. Então eu tenho que manter uma direção, eu tenho que manter firme naquilo pelo propósito da palavra está dizendo, que a palavra está dizendo que eu tenho que ser. Então se a palavra está dizendo que eu tenho que ser amor, então eu tenho que manter a minha vida em amor. Se a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu tenho que amar o meu próximo, então eu tenho que manter a minha vida amando. Eu não posso ter a dupla personalidade. Quando as coisas são favoráveis para mim, então eu amo. Mas quando não é favorável, então eu odeio, eu xingo, eu não perdoo, eu fecho o coração, eu murmuro. E na verdade, essa mudança de comportamento tem trazido sérios problemas na vida de muitas pessoas, porque elas não conseguem encontrar a sua identidade em Deus. Elas não conseguem encontrar o que Deus de fato está fazendo na vida delas. Segundo a psicologia, a crise de identidade se instala quando a pessoa passa a questionar a sua própria imagem. Tem gente que não consegue aceitar a sua própria imagem. Pessoas em crise não conseguem se sentir à vontade com quem são. Não conseguem se sentir à vontade com a pessoa que é. A pessoa, quando ela tem essa crise de identidade, ela não aceita quem ela é. Então muitas vezes ela fica trocando as atitudes e a forma de agir para de alguma maneira se sentir bem. Então tem hora que a pessoa é uma pessoa boa, tem hora que a pessoa não é uma pessoa boa, se torna uma pessoa má. E isso vai trocando essa identidade na vida dela. E isso, meu irmão, faz com que elas tentem de alguma maneira descobrir quem de fato elas são, mas nunca vai descobrir, porque as personalidades são diferentes, são diversas. Por isso que Jesus estava querendo dizer isso. A árvore mal, ela vai produzir o fruto mal. A árvore boa vai produzir o fruto bom. Não tem outra alternativa. Não tem o que mudar. Se você decidir ser alguém que vai fazer com que as coisas sejam a mesma na sua vida, e você vai se tornar
As pessoas elas vão identificar, por mais que você mostre querer ser uma pessoa boa, mas as suas atitudes vai te denunciar. Então não adianta você querer ser uma pessoa boa quando na verdade o teu coração é mau. Não adianta você querer ser uma pessoa boa quando na verdade as suas atitudes é uma atitude mal, por causa dos frutos que vão te denunciar. Jesus, no verso de número 45, ele fala sobre o coração. E é isso que tem pegado muito na vida das pessoas, lugar onde tudo é armazenado. Muitos enchem o seu coração com todo tipo de imundícia, como rancor, ódio, falta de perdão, cobiça e tudo mais que você possa imaginar. São pessoas que permitem que o seu coração seja um poço de coisas ruins, e por isso a sua personalidade ela acaba sendo afligida, porque não consegue viver uma vida como de fato a palavra de Deus está dizendo, porque o seu coração está cheio. Provérbios capítulo de número 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Então não deixa o teu coração se encher de rancor, de mágoa, de falta de perdão, porque isso vai fazer com que os frutos da tua vida sejam frutos maus. Você vai ser aquela pessoa que vai desejar o mal para o teu próximo. Você vai ser aquela pessoa que vai querer se vingar do teu próximo. Você vai ser aquela pessoa que vai querer descontar do teu próximo. Então, quando alguém fizer algo para você, você vai dizer: ah, mas eu pego na esquina, eu pego na virada. Deixa comigo. Porque na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou descontar. Isso é o coração que permite ser cheio de imundícias. Todo mal que é produzido pelo ser humano, ele não vem pronto não, meu irmão. Mas é gerado no coração até tomar a sua forma. Você pensa que o mal na vida da pessoa vem assim, aquilo é gerado no coração, na mente, aquilo vai produzindo efeito, aquilo vai criando forma. Por isso que o livro de Efésios fala sobre o capacete da salvação, porque é na nossa mente onde somos atacados, formando todos os desígnios do coração. Então o capacete da salvação é algo que protege a nossa mente dos ataques do adversário, para que o nosso coração não se encha de imundícia. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. E tudo isso não vem pronto não, meu irmão. Isso é gerado no coração. Isso é gerado pouco a pouco. Sabe como? A gente abrindo a porta para que essas imundícias entrem. E aí a gente começa a deixar que o ódio entre no coração. A gente começa a deixar que a falta de perdão entre no coração. A gente começa a alimentar o nosso coração com essas coisas. E isso vai criando uma forma onde logo as coisas vão acontecendo. Na prostituição, a prostituição não vem pronta, ela vai se formando pouco a pouco na vida da pessoa. O adultério não vem assim, ó, pá! Não. Primeiramente as coisas vão clareando. E aí a pessoa vai formando na mente, vai criando uma imagem, daqui a pouco já está adulterando. Porque permitiu entrar isso no coração. Não fez a limpeza, não fechou o coração para essas coisas, muito pelo contrário, abriu. Isso faz com que as pessoas elas acabem se tornando alguém que elas não queiram, mas porque abriu o coração, permitiu isso. E é por isso que uma pessoa troca facilmente de personalidade. Ela deixa levar todo tipo de pensamento sem filtrar paz e não edificar ou levá-la para baixo. São pessoas que facilmente alimentam os seus pensamentos quando eles vêm. Se você percebe que há pensamentos mal que está vindo na tua mente, por que você vai alimentar? Você precisa primeiro
vai fazer com que as coisas aconteçam. É por isso que muitos dão frutos maus, porque os pensamentos são variados. E esses pensamentos entram no coração, e é onde eles acabam dando frutos maus, quando na verdade deveriam dar frutos bons. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. O apóstolo Paulo estava sendo bem sucinto naquilo que ele queria dizer para a igreja de Éfeso. No Senhor eu insisto. Que coisa! Que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. No verso 18, estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido a quê? Devido ao endurecimento dos seus corações. É isso. Fechou o coração para Deus, acabou. Fechou o coração para a palavra, você só vai produzir fruto mau. Fechou o coração para a palavra, você só vai ver as coisas acontecerem de mal a pior na sua vida. E no verso 19 ele diz: tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Toda espécie de impureza. Veja que a sensibilidade ninguém tirou deles, mas eles perderam essa sensibilidade. Por isso acabaram fazendo todo tipo de impureza, ou cometendo todo tipo de impureza. O problema com os gentios era que eles não tinham um conjunto adequado de valores. Por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo: no Senhor insisto, que não vivam como os gentios. Essa é, meu irmão, a prática da vida do homem e da mulher que está vivendo em Deus. Eu preciso me preocupar em poder produzir frutos bons. O pensamento dos gentios era um pensamento que estava todo bagunçado. E Paulo atribui essa descrição devastadora a eles. Mas como é que nós podemos viver uma vida diante de situações como essa, onde essas coisas acabam atingindo o nosso coração? O apóstolo Paulo ele o acusa de ser o quê? Obscurecido em seu entendimento. Não tem entendimento para nada. Separados de Deus. Esse é a vida dos gentios, ou aqueles que não têm compromisso com Deus, meu irmão, e que tendo ignorância, porque endureceram os seus corações. Agora pense bem: se eu sou alguém que quero dar bom fruto, quem é que eu vou viver? Será que eu vou me misturar com esse tipo de pessoa que não tem compromisso com Deus, que é endurecido de coração, que tem a mente maligna e que o coração está cheio de imundícia? Será que é esse tipo de pessoas que eu tenho que andar? Será que é esse tipo de pessoas que vai ser do meu alto amizade? Porque se for esse tipo de pessoas, com certeza a minha vida não será diferente. Será a mesma que dessa pessoa, porque eu vou permitir, eu vou abrir o coração para que também seja igual. Então, se eu quero ser diferente, eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar a direção pelo qual eu estou indo. Se é a amizade que está influenciando a minha vida, eu preciso ter uma decisão de abrir mão desse tipo de amizade, para que a minha vida não se torne a mesma que a dela. Eu preciso ter a mesma atitude de não mais seguir adiante e mudar a trajetória enquanto é cedo, porque mais tarde pode ser tarde. Mais tarde eu posso me tornar uma pessoa mal, com fruto mal. Pastor, mas então eu não tenho que ter amizade? Ninguém está dizendo isso. Você pode e deve
entender a amizade, porque você precisa falar de Jesus para essas pessoas. O que você não pode permitir que a atitude dessas pessoas, elas possam influenciar na sua vida, te afastando de Deus, te colocando em situações como a delas, de igual modo. E sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo, numa tradução mais correta e mais clara? O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: é por essa razão que eu insisto e tenho o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão. Essa é a questão, porque nós muitas vezes somos levados, meu irmão, por multidões. Então queremos estar no meio da multidão, porque no meio da multidão o negócio é bom, no meio da multidão tudo pode, no meio da multidão parece que ninguém nos vê, no meio da multidão nós estamos escondidos, ninguém vê o que está acontecendo, praticamos o mal, praticamos um coração endurecido, permitindo de que o nosso coração se enche de imundícia, e então estamos no meio da multidão, ninguém está vendo, está todo mundo ali. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Eu posso esconder de você, você pode esconder de mim, mas de Deus ninguém se esconde. O apóstolo Paulo estava dizendo: esse monte de gente ignorante que não sabe de nada, não tem nada na cabeça, eles todos se recusaram a se relacionar com Deus e perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão longe de Deus, não conseguem mais pensar direito, parecem zumbis, são obcecados por avarezas, são pessoas que estão mergulhando no pecado, estão mergulhando porque não querem compromisso com Deus. Mas a nossa vida não pode ser assim. A nossa vida não pode ser uma vida mergulhada no pecado, porque nós já fomos tirados do lamaçal do pecado. A nossa vida já não é mais no lamaçal do pecado. Agora Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, nos limpou, nos santificou, nos deu a vida eterna, e agora falou: segue adiante, porque eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar para que vocês possam estar comigo lá, serando com meu Pai, porque Ele, aleluia, tem dado vocês a mim. Então eu não tenho que estar no meio da multidão, eu não tenho que estar junto com os gentios, eu não tenho que estar junto com aqueles que não têm compromisso com Deus. A minha vida é viver um compromisso intenso com Deus, a minha vida é viver um compromisso com aquilo que Deus tem colocado para que eu possa dar frutos bons. E é por isso que muitas vezes eu acabo trocando a personalidade, porque muitas vezes não sabemos quem nós somos. Uma hora a gente pensa que é crente, outra hora a gente pensa que é ímpio. Uma hora a gente pensa que está na igreja, outra hora a gente pensa que está no mundo. Ei, não dá para ficar em cima do muro. Tem que se decidir onde você quer ficar. Se você quer dar bons frutos, você tem que ter compromisso com aquele que te chamou. Se você quer ver as coisas acontecerem na sua vida, você tem que ter compromisso com aquele que te chamou. Não dá para você ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque aquele que está em cima do muro está fora. Não adianta. Você pode pensar que as coisas estão indo bem para você, você está fora, porque você não tomou a sua decisão de fato como deveria. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: aqueles que estão dentro do propósito de Deus jamais serão confundidos. Aqueles que compreenderam que a sua vida tem que ser uma vida de frutos através do reino de Deus, jamais serão confundidos. Os planos de Deus não se frustram e nem ficam pela metade, meu irmão. Os planos de Deus se cumprirão na nossa vida, se cumprirão na nossa casa, na nossa família. E então eu tenho que ter esse entendimento de que a minha vida, ela agora é uma vida separada para Deus, é uma vida
meu coração vai mudar. Por mais que queiram me fazer mal, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou orar. Por mais que queiram me desejar o mal, eu vou continuar abençoando as pessoas, porque a minha mente foi transformada, o meu coração foi transformado. Eu não sou igual, eu sou diferente. Os meus frutos não são maus, agora os meus frutos são frutos bons. Então isso não vai mais atingir a minha vida, isso não vai fazer diferença mais na minha vida, porque eu estou separado para Deus. Apesar de estar vivendo ainda no mundo, eu sou separado para Deus. Então a minha mente, ela tem que ser uma mente transformadora, tem que ser uma mente de Cristo, uma mente onde aquilo que eu pensar, aquilo que eu fizer, tem que ser a mesma coisa que Cristo pensaria e que Ele faria. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, é o que Ele quer, é o que Ele pensa. Provérbios 19:21, ele diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas os desígnios do Senhor, esse prevalecerá. E esse prevalecerá, não será infeliz, meu irmão. Por isso, não permita que a crise de identidade venha sobre a tua vida. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem aquele que te chamou, você tem aquele pelo qual te resgatou. Você não pode ficar, será que eu estou no mundo ou será que eu estou na igreja? Será que eu sirvo a Deus ou será que eu faço as coisas do mundo? Não. Essa crise de identidade não pode fazer parte da sua vida. Você tem que se posicionar. Se é Deus que você quer, se posicione. Permita que o teu coração não seja mais como era antes. Não deixe a imundícia entrar no teu coração. Feche a porta do teu coração para essas imundícias. O mundo está cheio de imundícia. O mundo está levando as pessoas ao pecado. O mundo está levando as pessoas à prostituição, ao adultério. Mas o mundo não pode nos levar. A nossa direção não é mais o que o mundo é. A nossa direção agora é aquilo que Deus está estabelecendo para a nossa vida. A nossa direção agora é aquilo que Deus preparou para nós. A nossa direção agora é o caminho que Deus tem colocado para que a gente possa trilhar dentro da sua palavra em obediência. Essa é a razão pela qual Deus nos chamou para seguirmos o seu caminho e nada nos tirar da direção, nada nos tirar daquele propósito do coração de Deus para a nossa vida.